Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos conversar sobre cuidados paliativos dentro da pediatria. O termo palliare tem origem no latim, significa proteger, amparar, cobrir, abrigar. Essa nominação traz uma nova perspectiva à medicina ocidental tradicional, a de cuidar para além do curar. Esse tipo de cuidado é apropriado em qualquer fase de uma doença crônica, oferecendo mais vantagens quanto mais cedo forem oferecidos, juntamente com outras terapêuticas orientadas para curar ou controlar a doença subjacente. No episódio de hoje, nós vamos abordar a definição de cuidados paliativos pediátricos, quais as suas indicações, além de debater aspectos para melhor desenvolver esse cuidado. Para essa discussão, nós convidamos a doutora Graziela de Araújo Costa, médica, intensivista e paliativista pediátrica, especialista em cuidados paliativos e professora da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Tudo bem, doutora Graziela? Tudo bem, Gui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco para debater esse tema tão interessante. Uma honra participar desse bate-papo sobre esse tema que é tão caro para mim. Obrigada. Doutora Grazi, dando início ao nosso episódio, o que é o cuidado paliativo na pediatria e quais são os seus pilares? Essa pergunta é muito interessante, Gui, porque eu parto da premissa de que o cuidado paliativo, na verdade, é o resgate da arte do cuidar. Para conceito, né, para a gente pensar em definição, o cuidado paliativo da pediatria ou do adulto, ele tem a mesma definição pela Organização Mundial de Saúde desde 2002, e ele é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, sejam eles adultos e crianças, e suas famílias, que enfrentam qualquer problema associado à doença que ameaça a vida. E qual é a ideia? Que a gente previna e alivie sofrimento, identificando precocemente e tratando a dor, além de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Especificamente sobre os cuidados paliativos pediátricos, a gente tem uma definição do Atlas Global de Cuidados Paliativos de Londres, de 2020, que ele fala que o cuidado paliativo para a criança seria um cuidado total ativo do corpo, mente e espírito, e envolvendo também dar o apoio à família. Então, a diferença dos cuidados paliativos do adulto seria que o que a gente tem a mais é muito binômio com a família. A gente não trata só a criança, a gente trata a família. E a gente não cuida somente dos aspectos físicos, a gente cuida dos aspectos espirituais, dos aspectos psicossociais, dos aspectos psicológicos dessa criança e dessa família. Em relação aos pilares dos cuidados paliativos, a gente tem, o primeiro deles é o manejo de dor e outros sintomas. E a gente fala em relação à dor total, que foi um conceito trazido pela Cicely Saunders, que é considerada a mãe dos cuidados paliativos. Ela era assistente social, enfermeira e médica, e a ideia é de que a gente alivie esse sofrimento por meio de manejo dos sintomas físicos, mas também daqueles agravos emocionais, espirituais dos pacientes e das famílias. Um segundo pilar seria os processos de comunicação e decisão, porque a gente vai falar um pouquinho, talvez mais para frente, sobre o processo de decisão compartilhada, que é extremamente importante. Além de mais dois outros pilares, que um deles é a espiritualidade e o outro a multidisciplinaridade. Por quê? A gente vê que nos cuidados paliativos a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de uma equipe e a gente precisa de vários saberes juntos para cuidar dessa criança e dessa família. Além desse aspecto que a senhora comentou, do binômio, com participação da família, tem mais alguma coisa que diferencia os cuidados paliativos pediátricos para o cuidado paliativo do adulto? Sem dúvida, Gui. Se a gente for olhar, por exemplo, o número de crianças que morrem em cuidados paliativos pediátricos é baixo quando comparado àqueles que morrem em cuidados paliativos em pacientes adultos. Além disso, uma outra coisa que é importante é que os diagnósticos, eles são diferentes na pediatria, né? A gente tem diagnósticos mais raros, que muitas vezes só acontecem na infância, embora essas crianças possam sobreviver até a idade adulta. Então, se olharmos por esse lado, que a doença começa na infância e ela pode ir até a idade adulta, os cuidados paliativos pediátricos vai atuar num período provavelmente maior, que pode ser de dias, meses e até às vezes muitos anos com essa criança e essa família.
Além disso, temos algumas doenças genéticas que não só um filho é afetado, quanto mais de um filho é afetado. E aí a gente vai precisar fazer aconselhamento genético. A gente tem um envolvimento da criança doente e a gente tem um envolvimento de toda a família, seja ela família nuclear, seja a família estendida. E eu gostaria aqui de falar dos irmãos, os irmãos que acabam sendo mais vulneráveis a todo esse contexto. Os pais ficam, muitas vezes, nessas situações, numa ambiguidade, né? Tendo aquela dor antecipatória da perda da criança, também são os cuidadores dessa criança e precisam desenvolver habilidades aí para ajudar nesse cuidado. E a gente vai ter a doença numa fase em que o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo tem muitos avanços, né, nessa fase da vida que é a infância. E a gente precisa, então, que essas crianças continuem estudando, por exemplo, a gente precisa que essas crianças vão para a escola, a gente precisa que essas crianças tenham lazer. Então, o cuidado paliativo pediátrico, ele tem muitas nuances que diferem daqueles do cuidado paliativo dos adultos. E quando esses cuidados devem ser indicados? O ideal é que esse cuidado ele seja indicado assim que uma doença que seja ameaçadora à vida, que é exatamente o que está na definição, seja diagnosticada. E esse cuidado vai continuar independente se eu tenho tratamento curativo ou não. O que acontece hoje é que a gente tem um aumento muito grande do número de crianças com doenças crônicas complexas, né? Que são as doenças que aí começam na infância e elas vão seguir com esse paciente até, muitas vezes, a fase adulta. E a gente não tem equipe de cuidados paliativos especializada para atender todos esses pacientes. Então, o que a gente fala hoje é que a gente tem alguns níveis de cuidados paliativos. A ideia é de que a gente faça já na graduação, que todo o médico formado saia com uma base de cuidados paliativos para que ele possa ter atitudes paliativas com esses pacientes que necessitam. O segundo nível seriam pessoas que se especializam em cuidados paliativos, mas não trabalham 100% do tempo com isso. Então, eu, por exemplo, eu trabalho dentro de uma UTI pediátrica e sou paliativista pediátrica. Então, eu consigo levar algumas habilidades no tratamento dessas crianças aonde eu trabalho. E um terceiro nível seria realmente aquela equipe de cuidados paliativos especializados, que seria quando eu tenho uma decisão compartilhada mais difícil, ou que envolvam mais aspectos éticos e bioéticos, ou que eu tenha indicação de extubação paliativa, sedação paliativa, que já são competências que seria para aquela equipe de cuidado paliativo especializado. Então, o que a gente precisa hoje é difundir a ideia dos cuidados paliativos para que cada vez mais crianças possam ter acesso ao cuidado da forma como o cuidado paliativo prega, sem necessitar de uma equipe de cuidados paliativos especializados. Por isso que eu falo que é o resgate da arte do cuidado, porque é exatamente para isso que a gente se forma, né? E aí todo mundo vai ter essa base para que a gente consiga oferecer para o maior número de crianças que necessitem. Muito interessante. Acho importante apontar que algumas graduações, como a nossa, né, do Einstein, já começa a colocar isso na grade horária dos alunos, né? E bem legal ouvir da senhora que isso vai ajudar alguma coisa lá na frente. Doutora, a senhora poderia destrinchar um pouco quais são os perfis dos pacientes elegíveis aos cuidados paliativos? Sim, Gui. A gente divide em 6 grupos de cuidados paliativos, que foi dividida, essa classificação de necessidade foi feita pela Organização Mundial de Saúde em 2019. E por que a gente dividiu em grupos? Porque cada grupo desses, ele fala de uma forma diferente de trajetória de doença. Então, para eu entender quem é a criança, em que momento da doença que ela está, é importante que eu defina os grupos. Então, no grupo 1, a gente teria crianças com condição aguda ameaçadora à vida, cuja recuperação pode ser possível ou não. E aí eu destaco, por exemplo, qualquer criança que está na terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva. Seria essa criança que tem uma doença ameaçadora à vida, mas que ela pode se recuperar. A do grupo 2 seria crianças com condições crônicas ameaçadoras à vida, que pode ser curada ou controlada por um longo período, mas que também pode causar morte. Dentro desse grupo, a gente tem principalmente as neoplasias, os cânceres.
Então, eu falo, por exemplo, o câncer mais comum dentro da pediatria é a leucemia. É a leucemia linfóide aguda. Essa criança, assim que ela faz o diagnóstico, ela vai ter uma trajetória de tratamento de doença prolongada. E é claro que hoje, dependendo do centro e dependendo que você faz um diagnóstico precoce do câncer, essa criança vai ter uma sobrevida, muitas vezes, de mais de 90%, a depender de algumas variáveis. E claro que ela pode se curar, como também pode não se curar. E se eu começar a ter atitudes paliativas e começar a olhar para a criança com um aspecto biopsicossocial e espiritual desde o início, quando ela se curar, eu posso dar alta dos cuidados paliativos. E tudo bem. Então, acaba com aquela ideia de que os cuidados paliativos têm que ser feitos na terminalidade, no fim de vida. E não é isso. Na verdade, o cuidado paliativo, ele fala de vida. E é essa a ideia que a gente vai tentar trazer. O grupo 3 são crianças com condições crônicas progressivas, onde você não tem um tratamento curativo disponível. E aí eu tenho principalmente as doenças neuromusculares, como a distrofia muscular de Duchenne e a atrofia muscular espinhal. No grupo 4, crianças com condições neurológicas graves, mas que não são progressivas, apesar de poder se deteriorar e levar à morte. E aí, aqui, por exemplo, a gente tem as encefalopatias não progressivas de pacientes que tiveram algum agravo, seja ele no período neonatal, seja depois, e que podem realmente deteriorar e levar à morte. No grupo 5, o grupo 5 e o grupo 6 foram os que foram, em 2019, colocados nos grupos, que até 2019 a gente tinha só 4. O grupo 5 considera recém-nascidos prematuros extremos ou com graves anomalias congênitas. Então, a gente tem as prematuridades extremas, pacientes com anencefalia e pacientes com alterações cromossômicas, por exemplo, trissomia do 13 ou do 18. E no grupo 6, eles incluíram familiares de fetos ou crianças que morreram de forma inesperada. Porque o cuidado paliativo, ele também vai trabalhar com o luto. E aí eles incluíram essas famílias que, de uma maneira abrupta, perdem seus filhos. E eles vão ser auxiliados pela equipe de cuidados paliativos. Interessante, doutora Grazi. Doutora, eu acredito que essa área de cuidados paliativos seja uma área que frequentemente se passa por situações delicadas, como comunicações de má notícia, né? Eu gostaria de saber, com a experiência pessoal da senhora, quais as estratégias utilizadas para a realização de tais feitos. É muito comum mesmo. Na verdade, dar o diagnóstico de qualquer intercorrência de uma doença ameaçadora à vida vai ser sempre uma má notícia e nenhum protocolo vai transformar a má notícia em boa notícia, porque a má notícia é aquela que quebra a expectativa. Então, se a pessoa não está esperando aquele diagnóstico, eu vou falar ou vou falar alguma intercorrência que teve, é uma má notícia. A ideia dos protocolos é que a gente tenha uma forma de comunicar que torne menos dolorosa aquela notícia que a gente vai dar. E sempre que a gente fala em má notícia, vem um protocolo que chama SPIKES. E eu vou tentar destrinchar um pouquinho cada letrinha, né, do SPIKES. Mas antes de falar dele, não tem só o SPIKES, né? Existem outros protocolos como ABCDE, o BRACES, o paciente, o SPICES. Qual que é a ideia de qualquer protocolo de comunicação de notícia difícil? Que a gente, primeiro, entenda o que o paciente ou a família sabe, né? O paciente a depender da idade e a família. Que a gente transmita essa notícia da melhor maneira possível. Que a gente acolha as reações emocionais à família e que a gente esteja disponível no final dessa conversa. Disponível para tirar dúvida, disponível para abraçar, disponível para ficar em silêncio. E uma coisa importante, quando a gente fala em comunicação de notícia difícil, eu não preciso dar todas as notícias ao mesmo tempo. Claro que se a situação permitir. Eu posso fazer em pequenas dosagens, porque a reação emocional de uma notícia difícil, a pessoa, depois daquela reação emocional, ela não escuta mais nada do que você está falando. Tem trabalhos que falam que as pessoas não escutam mais 10% daquilo que você falou depois disso. Então, falando do SPIKES, né, propriamente dito, que é um dos mais conhecidos, a primeira letra é a letra S, que do inglês é o setting, que seria o preparo. O que é isso? Eu preciso saber que notícia que eu tenho que dar. Eu preciso saber quem é aquele paciente, em que fase da doença que ele está,
quem é aquela família, se ele está numa UTI, se ele está numa enfermaria, se ele está grave, se ele não está grave, se ele já pode morrer agora ou se ele pode sobreviver mais tempo. Então, é o preparo que eu faço antes de ir dar a notícia. E nesse preparo está incluído o local que eu vou fazer a notícia. Então, não vai ser no meio do corredor. Muitas vezes não é dentro do quarto do paciente, porque às vezes você não vai falar tudo aquilo que você vai falar na frente da criança, vai depender. Então, eu preciso de um ambiente protegido para que eu consiga transmitir a notícia. Então, uma sala, nesse setting, nessa preparação, eu falo, bom, se não tiver nesse lugar, eu preciso achar um lugar para fazer. E muitas vezes eu preciso, inclusive, marcar o horário, porque não necessariamente o pai ou a mãe ou quem quer que vá participar dessa reunião está lá todo o tempo. Então, esse é a preparação. Depois do S, vem o P. O P do inglês, perception. O que é isso? É quando eu pergunto para a família, o que você está entendendo que está acontecendo com o seu filho? O que acontece às vezes é que eu tenho na minha agenda que eu preciso falar sobre o prognóstico. Só que a hora que eu pergunto o que a pessoa entendeu, ela ainda não entendeu o diagnóstico. Então, não dá para eu falar o prognóstico, eu vou precisar dar um passo para trás. Então, a gente fala que a agenda do encontro ela tem que ser construída ali. É claro que você faz um preparo do que você vai falar, mas a gente precisa entender que todo mundo tem que estar na mesma página. E aí, se eu chego à conclusão de que o paciente não sabe o diagnóstico, eu vou dar um passo para trás e tentar explicar esse diagnóstico antes de avançar na minha conversa. Depois do P vem o I. O I, ele é um invite. Do inglês, um invite, um convite. Por que é importante esse passo? Todas as pessoas, né, têm uma ideia de controle da vida, que a gente controla. Embora a gente saiba racionalmente que a gente não controla. A vida não está no nosso controle e a gente quer controlar as coisas. E a partir do momento que a pessoa adoece, ela perde o controle de tudo. Principalmente quando ela está internada. Ela não tem controle de que hora o médico vai entrar, de que hora que a enfermeira vai entrar, de que hora que vai colher o exame, de que hora que vai ser o horário da físio, o horário da comida, porque isso são rotinas dentro do hospital. E esta perda de controle e a imprevisibilidade, para o ser humano, ela é muito ruim. Então, o invite eu convido a pessoa, eu posso falar aquilo que a gente tem percebido em relação ao seu filho ou à sua filha? Quando eu convido a pessoa, eu digo para ela, eu estou te dando um controle da resposta. Raramente a pessoa vai dizer não, né? Você não pode falar, afinal de contas a gente está ali para conversar sobre isso. Mas quando ela diz sim, ela diz um sim mais aberto. Sim, eu quero escutar o que você tem para me dizer e eu abro o coração para escutar aquilo que a pessoa tem para falar. E aí vem o K, que é do inglês knowledge, que é eu passar a informação. Então, aí, realmente, a parte técnica, seja ela médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, quem estiver dando a notícia, vai falar o que está acontecendo. Quando eu falo o que está acontecendo, muitas vezes a gente tem que falar pausado, porque eu falo uma notícia e eu tenho uma reação emocional no outro, que é exatamente o E depois do K. Essa reação emocional, que é a letra E, é a parte mais importante do Spikes. E muitas pessoas acham que a parte mais importante é o passar a informação. E não é. O passar a informação, a gente ainda está num modelo médico-centrado, onde essa informação é a principal e não é. O mais importante é o acolher a pessoa, acolher a emoção. Então, se eu falei o diagnóstico e a pessoa começou a chorar, eu posso fazer silêncio. Esperar aquela emoção se acomodar. Entender aquela emoção. Explorar aquela emoção. Perceba que você ficou preocupado com o que eu disse. O que está te preocupando? Porque a gente não pode inferir o que está preocupando o outro. Eu tenho que perguntar. E depois de acolhida a emoção, eu vou ver o quanto que eu consigo avançar nessa conversa, o quanto eu não consigo, o quanto é necessário avançar, o quanto dá para esperar, para ir para o S final, que é o summarize, do inglês summarize, que é eu fechar a reunião falamos sobre isso, e o combinado é essa outra parte, que eu vou voltar daqui 1 hora para conversar, que eu vou voltar amanhã, que eu estou à disposição para conversar quando precisar. Então, quando eu fecho o Spikes, eu consigo entender o que o paciente está falando, passar a minha informação.
e acolher a emoção. Lembrando que esta parte do acolhimento da emoção, de explorar a emoção, é a principal parte do Spice. Doutora, na pediatria, por aquele fato que a gente comentou do binômio no começo do episódio, o desenvolvimento da autonomia pode estar prejudicado, já que, pela lei, a criança só pode exercer esse direito com mais de 18 anos, né? Como a gente pode atuar de um modo a aumentar e preservar a autonomia de alguns pacientes, sei lá, talvez adolescentes, que já são capazes de exercer essa habilidade de autonomia, mas ainda não têm a idade prevista por lei para fazer isso? Muito interessante, Gui, que esse é uma das questões éticas e bioéticas mais discutidas na pediatria, principalmente quando a gente fala de adolescente. Quando a gente está falando de uma criança mais nova, ou até de um bebê, essas questões não vêm muito à tona, porque quem promove a autonomia desta criança é o seu representante legal, seja ele pai ou mãe, ou quem represente a criança. Ao mesmo tempo, quando eu já tenho um adolescente de 15, 16 anos, 17 anos, que está muito perto da autonomia legal, isso acaba sendo um dilema ético, porque essas crianças, muitas vezes, têm a capacidade clara de entender o que está acontecendo com ele e tomar decisões, do ponto de vista bioético. Porém, do ponto de vista legal, essa criança não tem autonomia decisória. E aí é muito importante a gente entender em que momento essa criança está, para que ela possa manifestar a sua plena capacidade, né? E o que eu acho mais interessante para a gente chegar nesse lugar de entender o que a criança de fato sabe é a escuta. Eu tenho que escutar esse adolescente. E muitas vezes os seus representantes legais, para proteger inclusive essa criança, na intenção de proteger, acaba não deixando a criança falar o que quer, falar o que sente, falar como está sendo para ela. E a gente precisa abrir esse espaço de conversa, abrir esse espaço de escuta. E quanto mais cedo eu começar a ter os cuidados paliativos, maior o vínculo que eu vou ter com essa criança, maior o vínculo que eu vou ter com essa família, para a gente poder chegar à conclusão de se essa criança tem autonomia decisória, mesmo não tendo 18 anos para ter a autonomia legal. Mas os limites, né, entre a dependência, a independência e a competência, a incompetência para tomar essas decisões, são frequentemente pouco nítidos. Por isso que eu falo, mais uma vez, a importância do acompanhamento horizontal, transdisciplinar e escuta desse adolescente e dessa família. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é uma enfermidade grave, ela pode constituir uma crise para a parte espiritual do paciente, né? E algumas perguntas como qual o sentido da vida, entre outras nesse sentido, que muitas vezes não são respondidas por motivações racionais. Gostaria de saber como a senhora aborda essa espiritualidade dentro dos cuidados paliativos pediátricos. Esse tema é muito interessante, embora ainda hoje bastante negligenciado, porque muita gente confunde espiritualidade com religião. A religião é uma forma estruturada de espiritualidade. A religiosidade é como você vive a sua religião, tanto que tem gente que tem religião, mas não tem religiosidade porque não vive. Só que a espiritualidade é algo muito maior que isso. A espiritualidade é aquilo que dá sentido e propósito à vida do indivíduo. E essas perguntas podem ser feitas em qualquer faixa etária. Então, por exemplo, algumas perguntas que a gente pode fazer para a criança para tentar abordar essa questão da espiritualidade. Por exemplo, o que é mais difícil em estar doente como você está nesse momento? Talvez ela te responda ir para a escola, porque fazia muito sentido eu ir para a escola. Eu gostava muito, eu tinha muitos amigos. Se isso dava sentido para a vida dela, como que a gente pode ajudar para que a escola venha até ela, ou que de repente ela consiga ir um dia na escola? Só que se a gente não perguntar, a gente não vai saber o que é importante. Outra pergunta que a gente pode fazer: quem ou o que lhe dá apoio para lidar com a sua doença? E aí a criança vai explorar. E é claro que, dependendo da idade, ela tem uma ideia da questão de espiritualidade, inclusive de religião, e uma ideia do que é a morte. E aí a gente vai tatear para entender o que é importante para essa, até onde que ela sabe, né? E isso também está ligado com o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Uma outra pergunta que a gente pode fazer, por exemplo: o que lhe dá a sensação de esperança frente a essa doença?
E aí, a partir da resposta, você consegue ajudar e consegue explicar. E para abordar a espiritualidade, é claro que a gente pode, enquanto equipe médica, por exemplo, enfermagem, abordar. Mas por isso que é muito importante um capelão. O capelão é aquele que, enquanto o médico faz a anamnese física, biológica, o capelão faz a anamnese espiritual. E o capelão, ele não é um religioso, ele pode ser também, mas ele não é um religioso. E muitas vezes, o que a gente vê nesses pacientes? A gente pode chamar o líder espiritual daquela pessoa, que vai dar um apoio muito grande para que a pessoa enfrente aquela doença, aquele momento. Então, a gente tem que perguntar, e hoje em dia, você vai fazer o cadastro quando você é interno, quando você está no ambulatório, a pessoa pergunta a sua religião. Mas espiritualidade é muito mais que isso. E dentro dos cuidados paliativos, ela é muito importante, porque a fé está muito atrelada em como as pessoas vão viver aquele momento que elas estão vivendo. Com certeza, manter esse sentido aí na vida, né? Doutora, uma última pergunta para encerrar nosso episódio. Como prover um melhor suporte ao luto? Muito interessante, Gui, essa pergunta. As pessoas associam luto com a morte. E o luto não é somente da morte. O luto é do processo do adoecimento. Porque você tem, durante todo o processo do adoecimento, perdas simbólicas. Então, a mãe, que a criança é diagnosticada com alguma doença que ela não estava esperando, ela tem a morte do filho presumido, do filho desejado, do filho imaginado. Aquela criança que não pode mais ir para a escola, ela tem essa morte. É a morte do dia a dia. E se a gente entender que a gente precisa lidar com essas mortes todos os dias, a gente consegue ajudar esses pacientes a atravessar esse momento. Porque o que a gente precisa é estar do lado, de mãos dadas. Porque esse momento não é fácil para ninguém. O Colin Parkes, que é uma pessoa que estuda bastante luto, ele tem uma frase muito bonita que ele fala: o luto é o preço do amor. Então, tudo aquilo que a gente ama, a gente vai ter luto. E se a gente trabalhar isso, a gente vai conseguir dar um suporte muito melhor durante o adoecimento. A Elizabeth Kubler-Ross, na década de 70, ela trouxe as fases do luto, né? Que seriam negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Na década de 70, foi muito importante ela trazer, porque até hoje, falar de morte é um tabu na sociedade. Falar de luto é um tabu na sociedade, embora a gente já tenha cada vez falado mais. A partir da década de 90, dois autores que chamam Strobe e Schutt trouxeram um outro conceito que seria o modelo dual do luto. O que seria isso? É a pessoa que oscila em momentos em que ela está mais ligada à perda, então ela chora porque ela tem aquela doença, ela fica lamentando realmente as perdas que teve, e num outro momento ela está pensando na próxima viagem da família. E passado esse momento, ela volta de novo e pensa de novo no adoecimento. E enquanto a gente não entender que essa oscilação ela é, inclusive, saudável, a gente vai achar que na hora que ela está falando da viagem, que ela não entendeu o que está acontecendo. E a tendência é falar de novo que a doença é grave, que é ameaçadora à vida, mas a pessoa já entendeu. Só que se ela ficar só olhando para a perda, ela não vai conseguir viver aquele momento, porque é muito difícil. O Irving Yalom, que é um psiquiatra que também estuda luto, ele tem um livro que chama De Frente para o Sol. E ele fala que a gente não consegue olhar o tempo todo para a morte da mesma forma que a gente não consegue ficar olhando o tempo todo para o sol, porque dói. Então, essa oscilação, a hora que eu entendo que o paciente pode oscilar, e que eu já vi esse paciente ontem, e a família estava realmente triste, hoje ela não está mais, eu não preciso ficar falando, eu posso apoiar. E fazer o que é possível para que tenha essa viagem. Ou se essa viagem não for possível, que eles sonhem com ela, que vai dar esperança para continuar com esses momentos tão difíceis que é o adoecimento infantil. Muito obrigado, doutora Graziella, por participar dessa conversa e nos fazer refletir sobre essa área que é um avanço na medicina como um todo, né? O ato de cuidar do paciente dentro das limitações possíveis e anseios é basilar, assim, na assistência de crianças e adolescentes. A senhora gostaria de fazer suas considerações finais? Olha, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de abordar esse tema em um canal tão importante como esse podcast, né? Oferecido pela Academia Digital Einstein. E para finalizar, eu queria falar que a gente precisa tirar o conceito de que cuidados paliativos é igual a fim de vida, porque é o contrário.
cuidados paliativos, ele fala não só de morte, na verdade ele fala de vida. O que a gente vai falar é como a pessoa quer viver até o dia de ela morrer. Tem uma charge em que o Charlie Brown fala com o Snoopy, e o Charlie Brown fala, Snoopy, todos nós um dia iremos morrer. E o Snoopy fala, é verdade, mas todos os outros dias não. Então, o que a gente quer com os cuidados paliativos é dar vida aos dias que a pessoa tem até o dia de sua morte. Obrigada, Gui. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, que a gente fique aí com essa reflexão após esse episódio. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.